Hoje nós vamos, mais uma vez, tratar sobre a lei do Senhor, contudo, numa perspectiva que ainda não nos foi apresentada. Eu quero convidar a igreja que abramos as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 7. Vamos ler a introdução deste capítulo. Este capítulo, Salomão mais uma vez atenta para o perigo da mulher adúltera, o caminho da perversidade, mas na sua introdução nós encontramos aqui como devemos tratar a lei do Senhor como sábios. E nós veremos que nós devemos resguardar esta lei, devemos rememorar essa lei e devemos nos relacionar com esta lei. Resguardo, rememorar e relacionar. Provérbios, capítulo de número 7, versos de 1 a 5, a palavra de Deus assim nos diz. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com palavras. Amém. Deixe-me começar fazendo uma pergunta a vocês e aqueles que porventura também nos assistem pelos nossos canais midiáticos. Você já possuiu algum bem ou você já já tratou de uma pessoa próxima a você, seja um amigo, seja um parente, em tão alta conta, ao ponto de você chegar a falar que esse objeto ou essa pessoa é como a menina dos olhos? A menina dos olhos é uma expressão quando nós nos referimos a algo que é precioso, um tesouro. Talvez aquele brinquedo que os seus pais te deram num aniversário ou numa festividade, e aquilo você tem tão em alta conta que para você não é apenas um brinquedo, mas é a menina dos teus olhos. Ou aquele celular que você ficou o ano todo se empenhando para juntar dinheiro para não ter que pagar em suaves prestações caríssimas, e você agora tem esse celular e ele é o seu precioso, a menina dos teus olhos. Ou aqueles que olham para o seu casamento e enxergam esse presente que Deus deu na sua vida, que é o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, ao ponto de você chegar e falar, querido, querida, você é a menina dos meus olhos. Ou aqueles que já receberam a herança do Senhor, que são os filhos, de chegar, não apenas em pensamento, mas falar para ele e para ela, filho, filha, você é a menina dos meus olhos. Já passaram por isso? E não somente de considerar esta coisa ou esta pessoa como algo precioso, mas você querer estar tão perto dele, tão perto dela, ou tão perto desse objeto, desta coisa, que se você pudesse, você colocaria dentro do seu coração? Quem aqui já não se emocionou quando o filho ou a filha certa vez falou, papai, eu te amo tanto que eu guardo você no meu coração? Ou não só considerar esta pessoa ou essa coisa algo tão precioso como um tesouro, como a menina dos olhos, não somente querer estar tão perto ao ponto de, se possível, guardar dentro do seu coração, como também, em se tratando agora mais de coisas, ou de um amigo, que você tem tão alta conta que para você não é apenas um amigo, mas para você é como se fosse um outro irmão que Deus te deu, uma outra irmã, um parente, de tão precioso que é esta pessoa para você. É nesta abordagem, é nesta pegada que Salomão aqui está nos direcionando como devemos tratar com a lei do Senhor. É incrível como que é o arranjo de Provérbios, porque nos capítulos 5 e 6, nós vimos que Salomão, ele investiu tempo nos alertando contra caminhos tolos, caminhos insensatos. E vimos pelo menos dois. O caminho da perversidade da mulher adúltera, que é aquele que Salomão mais repete, e infelizmente foi aquele que ele acabou caindo, como nós já vimos. E
No domingo passado nós vimos o caminho da preguiça e como que podemos aprender a combater a preguiça olhando para uma simples formiga. E vimos também que a preguiça, ela é um pecado que está para além de apenas não fazer algo, mas também fazer algo relaxadamente. E então Salomão, ele entende a necessidade de retomar falando sobre a lei de Deus, afinal, é dela que é a fonte da sabedoria. E é por isso que não poucas vezes nós vamos ver em Provérbios, talvez um tanto repetitivo, mas isso é intencional, porque a lei de Deus, ela precisa sim estar inculcada em nós, precisa estar inculcada na nossa mente e coração. E a repetição é a forma pedagógica criada por Deus, mais simples e mais eficaz de nós guardarmos o que precisa ser guardado. Mas não somente guardar, como nós vamos ver aqui essa noite, dos versos de 1 a 5, Salomão está nos mostrando que a lei do Senhor requer dos sábios, requer de nós, aquele a quem Deus revela a sua sabedoria, um trato específico e distinto. Não apenas falar, eu conheço a lei de Deus, não apenas falar, eu guardo a lei de Deus, eu leio um versículo a cada dia, mas nós vamos ver que o trato do sábio para com a lei do Senhor tem que olhar para essa lei como um tesouro para resguardar, guardando ela nas tábuas do nosso coração para rememorar e também considerá-la como parte da nossa tribo, da nossa família, para nos relacionarmos com ela, como nos relacionamos uns com os outros, como nos relacionamos com um irmão, com um parente, com um amigo. Então é isso que nós vamos ver essa noite. A lei do Senhor, tratada como um tesouro para resguardar, a lei do Senhor nas tábuas do nosso coração, para que ela seja rememorada constantemente, e também como parte da nossa tribo, da nossa família, para nos relacionarmos. Vamos ver então cada um desses 3 pontos. O primeiro está nos versos de 1 a 2, quando então ele diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Essa expressão na Bíblia é magnífica e apenas aqui em Provérbios ela se refere à lei do Senhor. Nas outras porções do Antigo Testamento, quando é usada essa expressão, menina dos olhos ou menina dos teus olhos, na verdade, quem está se referindo não é nós para com a lei, mas é o próprio Senhor conosco. Por exemplo, nós temos isso no Salmo de número 17, Salmo de número 17, verso de número 8, quando ali o salmista ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Ou seja, o salmista ele está querendo que Deus o guarde como a menina dos olhos. Então aqui o sujeito é Deus e o objeto somos nós, o seu povo. Além do Salmo 17, 8, nós poderíamos também citar, não citaremos, mas a título de curiosidade, você que gosta de anotar sermões no seu celular ou num caderninho, nós temos essa mesma expressão, menina dos olhos, no contexto em que o próprio Deus está se referindo ao seu povo. Isso está em Deuteronômio 32, 10, isso está em Lamentações 2,18 e em Zacarias 2, 8. Mas por que Salomão aqui, ele utiliza uma expressão que até então estava sendo utilizada Deus para com o seu povo, agora nós para com a lei do Senhor? E com isso Salomão aqui já está nos dando uma lição preciosa. Falar que nós devemos resguardar a lei do Senhor, como a menina dos olhos, nós devemos guardar essa lei como o próprio Deus nos guarda. E como que Deus nos guarda? De forma que nenhum mal pode nos tirar da sua presença. Ou seja, não é simplesmente você ter a Bíblia, usá-la domingo ou nas programações e nos outros dias deixar ela guardada numa gaveta ou mesmo aberta num texto em que você gosta ou da sua preferência. Mas essa lei, a fonte dessa sabedoria, nós temos que resguardá-la, assim como o próprio Senhor guarda o seu povo, porque é um tesouro, porque é precioso, é a menina dos nossos olhos.
Você pode considerar o seu cônjuge algo precioso e você deve. Você pode considerar os seus filhos como um tesouro e você deve. Você pode considerar as conquistas que Deus provê na sua vida como realizações e vitórias e bens e você deve. Mas nada disso pode ocupar a centralidade, a primazia da menina dos olhos superior, que é a lei do Senhor. Do contrário, não estamos vivendo o caminho da sabedoria. Do contrário, não estamos agindo como servos desse Deus grandioso. E isso nos aponta para Jesus. Porque lá em João 1,14, ele encerrando a introdução do seu evangelho, ele diz: o verbo virou gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A expressão ali, no grego, não é habitar, mas é tabernacular, ou seja, a ideia era essa, porque Cristo é o perfeito templo, Cristo é o perfeito tabernáculo, e Ele veio tabernacular conosco. Não mais temos que ir a algum lugar adorar a Deus, mas o próprio Deus veio até nós, na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, de modo que é somente em Cristo Jesus que nós temos a plenitude da maior de todas as promessas do Deus da aliança para com o seu povo, seja no Antigo Testamento e também no Novo. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Por isso que ele considera o seu povo como a menina dos teus olhos. E debaixo dessa promessa, que se define nessa afirmação, que permeia toda a Escritura, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, é Cristo que vem com a plenitude dessa promessa. Em outras palavras, não há como termos a lei de Deus resguardada como a menina dos nossos olhos, se Cristo não for o nosso tesouro, se Cristo não for o nosso bem mais precioso, pois a parte dele não conseguiremos resguardar essa lei como a menina dos nossos olhos. Mas além de nós vermos aqui Salomão nos mostrando que devemos tratar a lei de Deus de uma forma distinta, uma forma especial, em primeiro lugar, resguardando ela como a menina dos nossos olhos, ou seja, tratando dessa lei assim como o próprio Senhor guarda, cuida e protege o seu povo. Mas em segundo lugar, no verso de número 3, nós vemos também que devemos colocar esta lei nas tábuas do nosso coração para que ela seja rememorada diariamente, constantemente. Ata-as aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. E essa expressão, ata aos dedos ou tábua do coração, ela não está apenas aqui em Provérbios capítulo 7. Salomão, ele disse isso inicialmente em Provérbios 3:3 e também em Provérbios 6:21. Por isso que eu falei, a pedagogia de Salomão aqui em Provérbios é sempre recuperar aquilo que ele já havia falado, mas sempre acrescentando algo para então termos uma visão do completo do que é esse caminho da sabedoria e do que é o nosso trato com a lei do Senhor. Mas há em outras porções das Escrituras, como por exemplo Deuteronômio 6, capítulo 8, capítulo 6 de Deuteronômio, muito conhecido, pois é nele que nós temos o chamado Shema, ou seja, ouve, pois, ó Israel, e é de lá que nós encontramos a primeira parte do grande mandamento, não é? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E aqui no verso de número 8, depois que, por meio de Moisés, Deus ele está dando esse ensino ao povo, como eles devem tratar com ele, como eles devem tratar com a sua lei, ele então diz, para inculcar nos seus filhos, e delas farás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, ou seja, uma ideia de constância, uma ideia de rotina. E no verso de número 8 nós temos a expressão, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Aqui não é no sentido literal que nós temos que fazer, embora hoje podemos fazer. Há muitas pulseiras que guardam versículos bíblicos, é uma forma de nós atarmos nas nossas mãos a lei do Senhor. Mas a ideia aqui da mão quer dizer o quê? No sentido do fazer. Tudo o que fizermos no nosso dia a dia, na nossa rotina, no ordinário, a palavra do Senhor ela tem que ser rememorada.
constantemente. A palavra do Senhor, ela não tem que se fazer presente no nosso momento de devocional, no nosso culto doméstico, ou no momento em que estivermos aqui nas programações semanais, onde a lei de Deus ela é pregada, ela é estudada, ela é lida. Mas quando nós estivermos no trabalho, a lei do Senhor tem que estar lá e temos que rememorar essa lei, porque ela é útil para nós no trabalho. Quando nós estivermos na escola, encarando aquele professor que zomba do cristianismo, ou aqueles colegas de sala que acham que crer no evangelho, na palavra de Deus, é ser antiquado. Ali também, a lei do Senhor, ela tem que estar nas tábuas do nosso coração para ela ser rememorada. Nas nossas redes sociais, tem que ser um palco, um espaço onde a lei de Deus precisa ser rememorada. E vemos isso não só em Deuteronômio 6, verso de número 8, mas também encontramos essa mesma expressão no capítulo 11 e 18 de Deuteronômio. Mais uma vez ali Moisés utilizando a mesma pedagogia de Salomão, que é a pedagogia que Deus tem para conosco. Por isso que na Bíblia nós temos prescrições, nós temos verdades e fundamentos que são repetidos várias vezes para inculcar na nossa cabeça, para que a gente não se esqueça, para que a gente não só resguarde como a menina dos nossos olhos, mas também para que a gente rememore, e só conseguiremos rememorar isso, fazer disso uma rotina, fazer disso uma constância, colocando nas tábuas do nosso coração. E isso, mais uma vez, também nos aponta para Jesus, pois foi ele mesmo que certa vez em João, capítulo 15, verso de número 7, texto bastante conhecido, onde ali ele faz uma das suas declarações do eu sou a videira viva, e no capítulo 15, verso de número 7, ele diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras, e o que eram as palavras de Jesus? A própria lei do Senhor, pois ele é o verbo que se fez carne, permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, da mesma forma que só conseguiremos resguardar a lei do Senhor como a menina dos nossos olhos, tal qual o próprio Senhor nos guarda e nos protege ao ponto de nos chamar a menina dos seus olhos, quando nós estamos unidos a Cristo, porque Ele é a plenitude do cumprimento da promessa: eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Por isso que um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco, e também é unidos a Cristo somente que conseguiremos fazer com que essa lei permaneça em nós, na nossa mente e coração, para que então possamos rememorá-la diariamente, cotidianamente. Não há outra forma, se não for unidos a Cristo, unidos a mensagem do Evangelho. Mas além de nós vermos aqui que Salomão nos guia a um trato específico, especial e distinto com a lei do Senhor, para nós que fomos chamados a viver essa sabedoria, em primeiro lugar, resguardando esta lei como a menina dos nossos olhos, tendo como modelo a forma como Deus guarda o seu povo. Em segundo lugar, rememorando esta lei, colocando ela nas tábuas do nosso coração, num exercício diário de rotina, constância. E em terceiro e último lugar, no verso de número 4, nós vemos que devemos tê-la em alta conta como se fosse parte da nossa tribo, da nossa família, como uma irmã e parente. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. De novo, aqui Salomão utiliza algo que nós já vimos, ele está personificando a sabedoria como uma pessoa, e ele fala que essa pessoa não deve ser uma pessoa que nós apenas encontramos uma vez por semana. Não apenas aquela pessoa que nós encontramos uma vez por mês. Não apenas aquela pessoa que nós encontramos quando tudo vai mal, ou aquela pessoa que nós encontramos quando tudo vai bem. Mas quando ele fala, chama de irmã, chama de parente, sabedoria e entendimento aqui como sinônimos, ele está usando um paralelismo aqui, a ideia é de intimidade, relacionamento. É esse o conhecimento da lei do Senhor que nós temos que ter. Não é um conhecimento
olha, eu sei o que é a Bíblia, eu sei quantos livros tem, eu sei os seus autores. Esse é um conhecimento cognitivo. Mas para um judeu, a quem Salomão está se referindo, o conhecimento era algo relacional, era algo afetivo. Falar que você conhecia a lei de Deus, você estava como judeu dizendo, eu me relaciono com a lei de Deus. Falar que você conhece o seu cônjuge não é simplesmente você falar que você conhece traços, você consegue descrever a aparência e comportamentos, mas você se envolve, você se relaciona. Falar que você conhece o seu filho para um judeu não é apenas saber a rotina e a agenda semanal dele, mas é você investir tempo também da sua vida nele e vice-versa. Então essa ideia aqui por trás de chamar a sabedoria de irmã e o entendimento de parente. E essa relação familiar que nós conhecemos muito bem, porque no Novo Testamento nós entendemos que a igreja é a família da fé. Percebam como desde o Antigo Testamento esse aspecto familiar já se faz presente, porque Israel é a igreja de Deus. Nós somos Israel de Deus. E Deus, ele salva particularmente, mas ele salva pessoas, mas dentro desse nicho ele está salvando um povo, ele está salvando uma família. E é por isso que Salomão, aproximadamente 15 vezes antes do capítulo 7, ele usa a expressão filho meu, filho meu, filho meu. Porque Provérbios não é dirigido a um filho de Salomão, mas Salomão está escrevendo a nação de Israel e ele tem essa nação e a importância que essa nação precisa ter para com a lei em tão alta conta que ele os chama de filhos. E depois do capítulo 7, ele ainda usa mais 7 vezes essa expressão, entre os capítulos 19 até 31 de Provérbios. E não só em Provérbios, mas Eclesiastes também, ele utiliza a expressão filho meu. Na conclusão do livro, em Eclesiastes 12, depois que ele apresenta toda a sua tese, a saber, que tudo nessa vida, a parte de Deus, a parte da lei do Senhor, é vaidade, é vapor, é sem sentido, é inútil, só há utilidade, só há sentido, só há razão de ser, de existência, quando nós vivemos para Deus, vivemos segundo a lei do Senhor. Ele então diz, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Então aqui mais uma vez ele recupera esse aspecto do relacionamento, da intimidade. E isso também nos aponta para Jesus, e mais uma vez citando João, agora no capítulo 20, verso de número 17, aqui já ressurreto, ele então conversando com Maria, verso 17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. No Evangelho segundo João, há vários momentos em que João usa a expressão irmãos. Mas todas as vezes que ele usa irmãos, se refere a irmãos no sentido de consanguinidade. Essa é a única vez no Evangelho em que João utiliza essa expressão irmãos, não para se referir a irmãos consanguíneos, mas Jesus se referindo aos seus discípulos. E o que João está nos ensinando aqui? É que é somente, de novo, através de Cristo Jesus, e somente através dele, que nós temos essa relação familiar de consanguinidade pelo sangue carmesim dele que foi derramado. Então, não há outra maneira de nos relacionarmos com a lei do Senhor, ao ponto de chamá-la de minha irmã ou de parente, se não estivermos com Cristo, porque é em Cristo Jesus, aquele que um dia foi o Filho unigênito do Pai, que depois da sua morte e ressurreição, então nos deu a salvação, nos adotou como seus filhos, como co-herdeiros com Ele, ao ponto de chamarmos Deus de Pai, para então sermos seus irmãos e termos esse relacionamento, essa intimidade. Por isso que não há como ter intimidade com Deus se não tivermos intimidade com a sua lei, e só conseguiremos ter intimidade com essa lei se Cristo for o nosso irmão. Mas para Cristo ser o nosso irmão, o sangue que ele derramou naquela cruz tem que estar sobre nós.
não são todos que são filhos de Deus, não são todos que são irmãos de Jesus, mas são aqueles por quem o Pai elegeu desde antes da fundação do mundo, que são aqueles por quem o Filho derramou o seu sangue e nenhuma gota foi derramada em vão, e são aqueles por quem recebemos o Espírito Santo da promessa, que confirma, que chancela e que nos capacita a tratarmos com a lei do Senhor como um tesouro, resguardando ela como a menina dos nossos olhos, colocando ela nas tábuas do nosso coração, para rememorarmos diariamente, constantemente, e também para nos relacionarmos com ela, como irmã e como parente. Essa noite, Deus está nos desafiando, e talvez de forma muito particular, a você, a se reconciliar com este irmão, com este parente. A lei do Senhor. Quando foi a última vez que você realmente pôde dizer que você tem esse trato com a lei do Senhor? Não é apenas um livro, que ali você tira lições, não é apenas um livro em que você tem coisas que te orientam, não é apenas um livro que conta histórias magníficas, fantásticas, que te encorajam a vencer os desafios, mas é o próprio Deus se relacionando conosco, é o próprio Deus fazendo morada no nosso coração, é o próprio Deus sendo resguardado por nós, porque, primeiramente, Ele mesmo nos guarda e nos protege como a menina dos teus olhos. Podemos dizer que tem sido assim o nosso trato com a lei do Senhor? Concluímos então, irmãos, mostrando que é somente por meio do Evangelho da cruz de Cristo que nós espelhamos o perfeito trato com essa lei, nos assegurando a plenitude da sua promessa para resguardarmos ela. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. A permanência dessa palavra, atando ela no nosso coração, rememorando ela diariamente, constantemente. E também o presente da paternidade do Pai, graças ao Filho, para então podermos, como irmãos, nos relacionarmos e também nos relacionarmos com a lei do Senhor, nos relacionarmos com o próprio Deus, que se revelou por meio da sua lei, nessa intimidade, nesse relacionamento. Não basta apenas falar que eu creio num Deus, mas que Ele está distante de mim, como vimos hoje pela manhã, porque isso é um ateísmo prático. Eu creio em Deus, mas eu vivo como se Ele não existisse, como se não fizesse diferença na minha vida. Não basta apenas eu crer nesse Deus, mas o meu relacionamento com Ele ser um relacionamento de medo. Olha, eu obedeço a Ele porque senão eu vou para o inferno. É verdade. O inferno reside para aquelas pessoas que dizem não para Deus, para a sua vontade. Mas esse relacionamento não é marcado pelo medo. Esse relacionamento não é marcado de forma tirânica. Mas é um relacionamento de pai, exige uma autoridade, exige uma submissão, exige uma reverência, mas com intimidade, com proximidade. E é por isso que precisamos do Filho. Porque sem o Filho, Deus não é nosso Pai. Mas com o Filho, Deus é nosso Pai. E a sua lei é o nosso tesouro. E a sua lei está nas tábuas do nosso coração. E a sua lei faz parte da nossa tribo, faz parte da nossa família. E antes de eu convidar os irmãos para aqui de pé, eu faço uma oração final impetrando a bênção. Algumas reflexões para nós, talvez numa delas nos encaixemos. Que falsos tesouros têm tomado de nós aquele que é o maior tesouro, que é a lei do Senhor? O que ou quem precisamos destronar no coração para que essa lei ocupe a primazia que lhe é de direito? E por fim, até que ponto podemos dizer que, quando nós nos referimos uns aos outros como irmãos, é entendendo que o que nos liga é essa lei? O que nos liga é o Evangelho.
Não é o cafezinho que temos todo domingo, por mais que ele seja bom, seja gostoso, e hoje terá. Não é quando nos reunimos uma vez por ano para nos acamparmos, que é maravilhoso, é gostoso, é necessário. Não é quando nos reunimos nas programações de sociedade interna. Não é quando nos reunimos para aquele churrasco, inclusive tem tempo que a gente não faz. Mas é muito mais do que isso. É um relacionamento para toda a vida. Porque como nós cantamos, tudo passará. A palavra de Deus não. E se você não tem amor, e se você não cultivar esse trato com essa lei de Deus aqui, hoje, o céu não é um lugar para você. Porque no céu, nós viveremos perfeitamente, plenamente, em obediência perfeita a esta palavra. Num relacionamento perfeito, pleno com Cristo, para a glória de Deus, o Pai.